começar com uma pequena história que eu acho bacana. Havia 2 gêmeos idênticos. Eles eram iguais em todos os sentidos, exceto que um deles era otimista e cheio de esperança. Ele só via o lado positivo da vida em todas as situações. O outro era pessimista, de mente muito obscura. E este só via o lado negativo em todas as coisas. Os pais ficaram muito preocupados com os extremos nos filhos, de otimismo e pessimismo, e assim eles nos levaram ao médico. E o médico sugeriu o seguinte plano. Em seu próximo aniversário, dei ao pessimista uma maravilhosa bicicleta novinha, mas dei ao otimista apenas um monte de esterco. Parecia uma coisa bastante extrema a fazer, afinal os pais sempre haviam tratado seus filhos de modo igual. Mas neste caso eles decidiram que iriam tentar o conselho do médico. Assim, quando o aniversário dos gêmeos chegou, os pais deram ao pessimista uma das mais caras e do mais alto nível bicicleta de corrida que uma criança poderia ter. E quando ele viu a bicicleta, suas primeiras palavras foram: provavelmente vou cair e quebrar a perna. Para o otimista, eles deram uma caixa cuidadosamente embalada de esterco. Ele abriu o presente, parou intrigado por um momento, então correu para fora gritando: vocês não podem enganar-me, onde há tanto esterco tem que haver um pônei. Agora, deixe-me apenas compartilhar com você que eu fui, por uma grande parte da minha vida, um tipo de pessoa extremamente negativa. Eu vi o que havia de errado em todas as coisas. Eu tinha sido muito ferida na minha vida. E eu tive muitas e muitas decepções e realmente, para ser honesta, quando me casei com Dave, aos 23 anos de idade, eu não conseguia me lembrar de eu ter estado realmente feliz. E é triste quando alguém cresce dessa maneira, porque às vezes a maneira como você começa é a maneira que você vai ficar se você não deixar Cristo interromper a bagunça em sua vida e dar-lhe um novo começo. Eu acredito que as pessoas que tiveram um momento difícil na vida, muitas vezes elas têm medo de esperar qualquer coisa boa porque não querem ficar desapontadas. A dor da decepção tem sido tão prevalente em suas vidas que elas apenas pensam: bem, eu não vou esperar qualquer coisa boa acontecer porque provavelmente não vai acontecer. Eu quero lhe dizer, se esse é o seu caso, hoje você precisa fazer uma mudança. Precisa fazer uma mudança. É incrível como a vida pode ser boa se você simplesmente se recusar a parar de esperar. E eu posso te dizer que se você espera por algo bom em toda a sua vida e nunca consegue, você ainda está melhor do que se você não esperasse por nada e conseguisse. Porque quando você está cheio de esperança, você está feliz. Está feliz. E o diabo não quer nos ver felizes. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Ele gosta de roubar a nossa alegria, mas Jesus disse: eu vim para que você possa desfrutar de sua vida e tê-la em abundância ao máximo, até que transborde. Muitos dos ataques do inimigo contra nós não são após ele tirar nossas coisas, nos impedir de ter aquela promoção, o que seja. Ele está atrás da nossa alegria. Porque alegria é energia. Alegria é energia, a Bíblia diz: a alegria do Senhor é nossa força. Eu quero colocar dessa maneira: a alegria é energia. Eu realmente sinto a energia física fluindo em meu corpo. Quando eu tenho uma boa atitude, eu sinto tudo sendo drenado e sugado quando eu tenho uma má atitude. Agora, me deixe dizer uma coisa: sua atitude é sua. E ninguém pode fazer você ter uma boa atitude se você não quiser. E ninguém pode fazer você ter uma má atitude se você não quiser. Eu vou dizer isso novamente: a sua atitude é sua. Ninguém pode fazê-lo ter uma boa atitude se você não quiser. E não há coisas boas acontecendo o suficiente que possam fazer uma pessoa negativa ser feliz. E ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você não quiser. Nós pensamos que porque as circunstâncias foram ruins em nossa vida, que nós temos que ter uma atitude ruim, que nós somos obrigados a ter uma atitude ruim. Quero dizer, essa é a maneira natural de pensar, mas você não tem que fazer isso como crente em Cristo. Porque Ele lhe dá algo no interior que é maior do que qualquer coisa que está do lado de fora de você.
Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E a Bíblia ensina a nós que no meio de todas essas tribulações nós devemos nos alegrar e nós devemos fazer isso de propósito. Amém? Sei que alguns de vocês provavelmente tiveram um ano realmente difícil. Talvez alguns tenham tido os últimos 5 anos difíceis também. Talvez alguns de vocês tenham tido uma vida difícil. Mas eu quero lhe dizer que você não pode ajudar o diabo a destruir a sua vida, ficando tão deprimido, desanimado e negativo, se tornando um pessimista, se recusando a acreditar que algo de bom vai acontecer. Nós recebemos o que acreditamos. Seja feito como você acredita. Eu digo isso o tempo inteiro. Eu prefiro acreditar em muito e obter a metade, acreditar em nada e obter tudo. Eu acho que muitas vezes não somos agressivos na esperança. Esperamos para ver o que vai acontecer. Bem, eu espero que a reunião seja boa neste fim de semana. Bem, quer saber? Isso não é esperança bíblica. Isso realmente não é diferente de desejar. A esperança da Bíblia é um parente muito próximo da fé. Eles esperavam em fé. Porque, veja, a fé faz você acreditar que coisas boas vão acontecer. Você acredita nas promessas de Deus. Em expectativa. Na verdade, a definição de esperança é uma confiante e alegre expectativa de que algo bom vai acontecer. Eu amo isso. E é algo... Agora escute-me quando eu lhe digo isso, porque muitas pessoas pensam, não posso evitar me sentir assim. Não estamos falando de como nos sentimos, estamos falando no que decidimos acreditar. E o que nós realmente decidimos dizer. Eu sei que estou repetindo demais isso nesse fim de semana, mas por favor, abra sua boca e diga algo que seja positivo. Porque o que você diz aparece no seu rosto, entra em seus ouvidos e cai em seu espírito. E você vai literalmente se convencer a ter um estado de espírito melhor. Eu disse, você pode se convencer a ter um melhor humor. Você pode ser convencido a sair desse pessimismo. Você pode se convencer a não entrar em uma festa de autopiedade. E você somente faz isso usando a palavra de Deus. A esperança favorável e confiante tem a ver com o invisível e o futuro. A esperança é a feliz antecipação de alguma coisa boa. Eu comecei em janeiro deste ano a dizer isso na minha própria vida regularmente. Eu não perco um só dia. E eu tenho incentivado as pessoas em todos os lugares que eu vou e até mesmo na televisão. Agora eu lhe digo, se eu fosse você antes mesmo de colocar os pés no chão de manhã ou nos próximos minutos depois de se levantar, eu abriria a boca e diria... E quando eu digo abrir a boca, quero dizer falar em voz alta... Algo de bom vai acontecer comigo hoje. E não pare por aí, continue e deixe o inimigo realmente louco e diga algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Algo de bom vai acontecer para comigo e algo de bom vai acontecer através de mim, porque somos abençoados para nós sermos uma bênção. Não pare apenas querendo ser abençoado. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei e farei de você uma bênção, farei de você um dispenseiro do bem aos outros. Esperança é simplesmente uma atitude de uma mentalidade positiva. A pessoa esperançosa recusa-se absolutamente a ser negativa de qualquer maneira. Embora elas reconheçam e lidem com seus problemas, elas permanecem esperançosas em pensamento, atitude e conversação por todo o caminho até a sua vitória. Elas permanecem esperançosas em pensamento, em atitude e em todas as suas conversações. Em todas as conversações. Em todas as suas conversações. Indo por todo o caminho até a vitória.
Qualquer um pode decidir ser esperançoso. Se eu não conseguir fazê-lo entender isso hoje, então eu estou perdendo o meu tempo aqui. Porque se vamos deixar nossos sentimentos e nossas circunstâncias determinarem se nossa esperança está em cima ou embaixo, então o inimigo está no controle e nós entregamos as chaves da nossa vida e dizemos a ele, aqui está, faça o que quiser. Mas cada pessoa que está ouvindo minha voz agora, seja na TV ou em algum outro dispositivo gravado, ou você talvez assista na mídia social, ou você está aqui ou está ouvindo pelo rádio, você pode decidir neste dia ser cheio de esperança. E por que alguém iria querer decidir outra coisa se você pode se fazer feliz? Por que você não escolheria fazê-lo? Seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras pertencem a você? Então você não tem que esperar por um sentimento especial para ser esperançoso. Nós tomamos decisões e os sentimentos acompanham as nossas decisões. Nós tomamos decisões e os sentimentos acompanham as nossas decisões. Nós não esperamos para ver como nos sentimos e tomamos uma decisão. Ei, você vai para a conferência da Joyce Meyer neste fim de semana? Bem, eu vou esperar para ver como eu me sinto. Bem, você não virá de jeito nenhum. Com certeza você não virá. Eu amo Romanos 15:13, diz que o Deus da esperança encha-o. O Deus da esperança, Ele é o Deus da esperança. Ele não é o Deus da desesperança, Ele é o Deus da esperança. Que o Deus da esperança encha-o de toda a alegria e paz em acreditar. E crer realmente é uma expectativa positiva. É um olhar para as promessas de Deus e dizer, isto é para mim e eu acredito que esse Deus vai fazer isso na minha vida. Vamos lá, lute por si mesmo. Não seja passivo e sente-se por aí desejando que algo bom aconteça a você, ou pior ainda, tendo ciúmes de todos os que têm uma vida boa, dizendo, bem, eu não sei porque nada de bom acontece comigo. Bem, eu sei, a sua atitude. Diga obrigada a Deus por você tê-los abençoado e por falar nisso, eu estou nesta fila também. O nosso Deus é o autor da esperança. Não haveria esperança se não houvesse Deus. Não admira que o mundo esteja em apuros, oh meu Deus. Rapaz, é melhor elevarmos nossas esperanças, porque no meio do que nós estamos vivendo hoje em dia, e da raiva, e da negatividade, e as más notícias, e todas as coisas que estamos ouvindo, não é de admirar que Deus quisesse que eu escrevesse o livro Eleve Suas Esperanças. Se você teve um pouco de esperança, quero que você tenha muita esperança. Se você teve muita esperança, quero que você tenha uma esperança radical. De nada. A dúvida e o negativismo roubam a esperança. Elas a bloqueiam. Quando você se sente sem esperança ou para baixo, você só precisa de uma ressurreição de crença e uma atitude positiva. Alguma coisa boa vai acontecer comigo, alguma coisa boa vai acontecer através de mim. E sabe, não importa se você tiver que tirar 1 hora e marchar em torno da sua casa várias e várias vezes dizendo algo de bom vai acontecer comigo. Deus é bom e alguma coisa boa vai acontecer comigo. Se Deus pode abençoar alguém, Deus pode abençoar a mim também. Alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. Amém? Eu sinto uma unção aqui, a depressão está sendo arrancada das pessoas, a negatividade está sendo arrancada das pessoas. Diga adeus a estas más atitudes, este é um novo dia. Quem sabe, Joyce, eu acordei esta manhã e me senti tão para baixo, sabe? Olha aqui, eu também não acordei tão animada assim.
Algo de bom vai acontecer comigo hoje, eu sei. Quer dizer, cara, manhãs podem ser difíceis às vezes para todos. Especialmente quando se chega à idade em que todas as coisas que costumavam estar aqui caíram para cá. É terrível, parece que tudo está despencando ao mesmo tempo, é tipo... O que aconteceu comigo? Embora nós não possamos impedir que os sentimentos negativos apareçam, podemos afastá-los através das nossas atitudes, das conversas e ações corretas. Provérbios 15, verso 15. Lute por si mesmo. Lute pela sua família. E eu te digo, se você é a mulher da sua casa, é a mãe, mãe, fique feliz. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Como eu disse, quando eu estava crescendo, eu tive um tempo bastante difícil. Eu desenvolvi esse hábito apenas de esperar coisas ruins. Tem alguém aqui que sabe do que eu estou falando? Você teve tanto lixo em sua vida que você apenas fica à espera da próxima coisa ruim que acontecerá. E quando eu comecei a servir a Deus e a ficar mais próxima dele, uma manhã eu estava olhando no espelho, penteando meu cabelo, e eu senti uma opressão ameaçadora, aí eu pude sentir, e eu disse a Deus, o que é isso, Deus? Eu ouvi em meu espírito, são maus presságios, eu nem sabia realmente o que era isso, sabe? Mas aqui em Provérbios 15, verso 15, a Bíblia diz, e todos os dias dos desesperados e aflitos são maus por pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas aquele que tem um coração alegre e tem uma festa contínua, independente das suas circunstâncias. Não é uma tremenda escritura? E nós estamos falando hoje sobre tomar autoridade sobre o inimigo, e eu sei que você que não esteve aqui todo fim de semana, talvez... Você pergunta, o que você está falando? Tomar autoridade sobre o inimigo? A Bíblia diz que podemos resistir ao diabo e ele vai fugir. Não vemos o diabo ou Satanás com nossos olhos, não vemos espíritos malignos, mas você pode certamente sentir sua opressão. Eu senti uma enorme quantidade de libertação neste lugar, neste fim de semana, e até mesmo Matt Redman e a equipe de adoração, conversamos sobre isso antes e ele disse exatamente a mesma coisa. Bem, eu posso te dizer que houve fé suficiente e coisas boas, maravilhosas, positivas aconteceram aqui. Sabe, enquanto estávamos adorando a Deus, nenhum espírito opressor conseguiu permanecer neste lugar. Amém? Então, quando você sentir uma opressão na atmosfera desse jeito... Você precisa apenas dizer, eu resisto ao inimigo em nome de Jesus, eu não vou ser desanimado, eu não vou ficar desencorajado, vou colocar minha esperança em Deus, eu acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida. Deus é bom e Ele vai ser bom para mim. Zacarias 9:12, cara, eu amo isso. Voltem para a fortaleza de segurança e prosperidade, ó prisioneiros da esperança. Oh, meu Deus! Porque hoje mesmo eu declaro que eu vou restaurar o dobro de sua antiga prosperidade. Uau! Ok, agora ouça. Ele não diz, eu estou fazendo isso nesse exato momento. Ele diz, eu estou declarando a você que eu vou fazer isso em sua vida, mas para que você possa vê-lo, você tem que ser um prisioneiro da esperança. Sabe o que literalmente significa? Eu estou presa na esperança. Eu não posso evitar. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu não posso evitar. Eu estou animada para ver as grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida.
Vamos lá. Por que nós não podemos viver assim? Escute, se eu dissesse a você, digamos que eu escolhesse alguém que dissesse: ok, me dê seu endereço e eu vou jantar com você amanhã. Agora, tudo bem, eu sou apenas uma pessoa. Mas você diz: bem, que tal às 3 horas? Eu digo: ok, às 3 horas eu estarei lá. Aqui está o que vai acontecer. Quando for cerca de 15 para as 3, você vai estará marcando o tempo, terá tudo pronto, estará olhando para a entrada. Talvez você saia na varanda e olhe para o... Se nós acreditamos nas pessoas o suficiente para esperá-las com expectativa... Vamos lá, eu estou falando com você hoje. Alguém que está esperando Deus aparecer em sua vida? Sabe, nesta hora em que nós vivemos, precisamos estar esperando o retorno do Senhor. Ele disse: eu estou voltando. Aí, no momento que você menos espera, eu vou voltar. Sabe, os primeiros cristãos, se você ler no Novo Testamento, eu tenho lido várias e várias vezes, que eles estavam constantemente dizendo: olha, façam isso, porque o Senhor está vindo em breve. Eu mesmo vi outro dia em Filipenses, ele os exortava que vocês vivam sem egoísmo, porque o Senhor está próximo. Eu acho que nós precisamos manter a eternidade em mente um pouco mais. E se eu não conseguir tudo aquilo que eu quero? Enquanto eu estiver aqui, eu vou crer por isso, eu vou esperar por isso, e se eu tiver que sair desse reino para a eternidade, eu ainda vou consegui-lo, porque eu te digo, quando eu chegar lá, todas as coisas, quando você chegar lá, todas as coisas vão ser suas. Você vai saber até mesmo como você é conhecido. Por favor, pense nisso. Eu vou começar com uma pequena história que eu acho bacana. Havia 2 gêmeos idênticos. Eles eram iguais em todos os sentidos, exceto que um deles era otimista e cheio de esperança. Ele só viu o lado positivo da vida em todas as situações. O outro era pessimista, de mente muito obscura. E este só viu o lado negativo em todas as coisas. Os pais ficaram muito preocupados com os extremos nos filhos, de otimismo e pessimismo. E assim eles nos levaram ao médico. E o médico sugeriu o seguinte plano: em seu próximo aniversário, dê ao pessimista uma maravilhosa bicicleta novinha, mas dê ao otimista apenas um monte de esterco. Parecia uma coisa bastante extrema a fazer, afinal os pais sempre haviam tratado seus filhos de modo igual. Mas neste caso eles decidiram que iriam tentar o conselho do médico. Assim, quando o aniversário dos gêmeos chegou, os pais deram ao pessimista uma das mais caras e do mais alto nível bicicleta de corrida que uma criança poderia ter. E quando ele viu a bicicleta, suas primeiras palavras foram: provavelmente vou cair e quebrar a perna. Para o otimista, eles deram uma caixa cuidadosamente embalada de esterco. Ele abriu o presente, parou intrigado por um momento, então correu para fora gritando: vocês não podem enganar-me, onde há tanto esterco tem que haver um pônei. Agora, deixe-me apenas compartilhar com você que eu fui, por uma grande parte da minha vida, o tipo de pessoa extremamente negativa. Eu vi o que havia de errado em todas as coisas. Eu tinha sido muito ferida na minha vida. E eu tive muitas e muitas decepções e realmente, para ser honesta, quando me casei com Dave aos 23 anos de idade, eu não conseguia me lembrar de eu ter estado realmente feliz. E é triste quando alguém cresce dessa maneira, porque às vezes a maneira como você começa é a maneira que você vai ficar se você não deixar Cristo interromper a bagunça em sua vida e dar-lhe um novo começo. Eu acredito que as pessoas que tiveram um momento difícil na vida, muitas vezes, elas têm medo de esperar qualquer coisa boa porque não querem ficar desapontadas.
A dor da decepção tem sido tão prevalente em suas vidas que elas apenas pensam, bem, eu não vou esperar qualquer coisa boa acontecer porque provavelmente não vai acontecer. Eu quero lhe dizer, se esse é o seu caso, hoje você precisa fazer uma mudança. Precisa fazer uma mudança. É incrível como a vida pode ser boa se você simplesmente se recusar a parar de esperar. Eu posso te dizer que se você espera por algo bom em toda a sua vida e nunca consegue, você ainda está melhor do que se você não esperasse por nada e conseguisse. Porque quando você está cheio de esperança, você está feliz. Está feliz. E o diabo não quer nos ver felizes. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Ele gosta de roubar a nossa alegria, mas Jesus disse, eu vim para que você possa desfrutar de sua vida e tê-la em abundância ao máximo, até que transborde. Muitos dos ataques do inimigo contra nós não são após ele tirar nossas coisas, nos impedir de ter aquela promoção, o que seja. Ele está atrás da nossa alegria. Porque alegria é energia. Alegria e energia, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é nossa força. Eu quero colocar dessa maneira, alegria é energia. Eu realmente sinto a energia física fluindo em meu corpo. Quando eu tenho uma boa atitude, eu sinto tudo sendo drenado e sugado quando eu tenho uma má atitude. Agora, me deixa dizer uma coisa, sua atitude é sua. E ninguém pode fazer você ter uma boa atitude se você não quiser. E ninguém pode fazer você ter uma má atitude se você não quiser. Eu vou dizer isso novamente. A sua atitude é sua. Ninguém pode fazê-lo ter uma boa atitude se você não quiser. E não há coisas boas acontecendo o suficiente que possam fazer uma pessoa negativa ser feliz. E ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você não quiser. Nós pensamos que porque as circunstâncias foram ruins em nossa vida, que nós temos que ter uma atitude ruim, que nós somos obrigados a ter uma atitude ruim. Quero dizer, essa é a maneira natural de pensar, mas você não tem que fazer isso como crente em Cristo. Porque Ele lhe dá algo no interior que é maior do que qualquer coisa que está do lado de fora de você. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E a Bíblia ensina a nós que no meio de todas essas tribulações, nós devemos nos alegrar e nós devemos fazer isso de propósito. Amém? Sei que alguns de vocês provavelmente tiveram um ano realmente difícil. Talvez alguns tenham tido os últimos 5 anos difíceis também. Talvez alguns de vocês tenham tido uma vida difícil. Mas eu quero lhe dizer que você não pode ajudar o diabo a destruir a sua vida. Ficando tão deprimido, desanimado e negativo, se tornando um pessimista, se recusando a acreditar que algo de bom vai acontecer. Nós recebemos o que acreditamos. Seja feito como você acredita. Eu digo isso o tempo inteiro. Eu prefiro acreditar em muito e obter a metade, acreditar em nada e obter tudo. Eu acho que muitas vezes não somos agressivos na esperança. Esperamos para ver o que vai acontecer. Bem, eu espero que a reunião seja boa neste fim de semana. Bem, quer saber? Isso não é esperança bíblica. Isso realmente não é diferente de desejar. A esperança da Bíblia é um parente muito próximo da fé. Eles esperavam em fé. Porque, veja, a fé faz você acreditar que coisas boas vão acontecer. Você acredita nas promessas de Deus. Em expectativa. Na verdade, a definição de esperança é uma confiante e alegre expectativa de que algo bom vai acontecer. Eu amo isso. E é algo... Agora escute-me, quando eu lhe digo isso, porque muitas pessoas pensam, não posso evitar me sentir assim. Não estamos falando de como nos sentimos, estamos falando no que decidimos acreditar. E o que nós realmente decidimos dizer. Eu sei que estou repetindo demais isso nesse fim de semana, mas por favor, abra sua boca e diga algo que seja positivo. Porque o que você diz aparece no seu rosto, entra em seus ouvidos e cai em seu espírito.
E você vai literalmente se convencer a ter um estado de espírito melhor. Eu disse, você pode se convencer a ter um melhor humor. Você pode ser convencido a sair desse pessimismo. Você pode se convencer a não entrar em uma festa de autopiedade. E você somente faz isso usando a palavra de Deus. A esperança favorável e confiante tem a ver com o invisível e o futuro. A esperança é a feliz antecipação de alguma coisa boa. Eu comecei em janeiro deste ano a dizer isso na minha própria vida regularmente. Eu não perco um só dia. E eu tenho incentivado as pessoas em todos os lugares que eu vou e até mesmo na televisão. Agora eu lhe digo, se eu fosse você antes mesmo de colocar os pés no chão de manhã ou nos próximos minutos depois de se levantar, eu abriria a boca e diria... E quando eu digo abrir a boca, quero dizer falar em voz alta. Algo de bom vai acontecer comigo hoje. E não pare por aí, continue e deixe o inimigo realmente louco e diga algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Algo de bom vai acontecer para comigo e algo de bom vai acontecer através de mim, porque somos abençoados para nós sermos uma bênção. Não pare apenas querendo ser abençoado. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei e farei de você uma bênção, farei de você um dispenseiro do bem aos outros. Esperança é simplesmente uma atitude de uma mentalidade positiva. A pessoa esperançosa recusa-se absolutamente a ser negativa de qualquer maneira. Embora elas reconheçam e lidem com seus problemas, elas permanecem esperançosas em pensamento, atitude e conversação por todo o caminho até a sua vitória. Elas permanecem esperançosas em pensamento, em atitude e em todas as suas conversações. Em todas as conversações. Em todas as suas conversações. Indo por todo o caminho até a vitória. Qualquer um pode decidir ser esperançoso. Se eu não conseguir fazê-lo entender isso hoje, então eu estou perdendo o meu tempo aqui. Porque se vamos deixar nossos sentimentos e nossas circunstâncias determinarem se nossa esperança está em cima ou embaixo, então o inimigo está no controle e nós entregamos as chaves da nossa vida e dizemos a ele, aqui está, faça o que quiser. Mas cada pessoa que está ouvindo minha voz agora, seja na TV ou em algum outro dispositivo gravado, ou você talvez assista na mídia social, ou você está aqui ou está ouvindo pelo rádio, você pode decidir neste dia ser cheio de esperança. E por que alguém iria querer decidir outra coisa se você pode se fazer feliz? Por que você não escolheria fazê-lo? Seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras pertencem a você? Então você não tem que esperar por um sentimento especial para ser esperançoso. Nós tomamos decisões e os sentimentos acompanham as nossas decisões. Nós tomamos decisões e os sentimentos acompanham as nossas decisões. Nós não esperamos para ver como nos sentimos e tomamos uma decisão. Ei, você vai para a conferência da Joyce Meyer neste fim de semana? Bem, eu vou esperar para ver como eu me sinto. Bem, você não virá de jeito nenhum. Com certeza você não virá. Eu amo Romanos 15:13, diz que o Deus da esperança encha-o. O Deus da esperança, Ele é o Deus da esperança. Ele não é o Deus da desesperança, Ele é o Deus da esperança. Que o Deus da esperança encha-o de toda a alegria e paz em acreditar. E crer realmente é uma expectativa positiva. É um olhar para as promessas de Deus e dizer, isto é para mim e eu acredito que esse Deus vai fazer isso na minha vida. Vamos lá, lute por si mesmo. Não seja passivo e sente-se por aí desejando que algo bom aconteça a você, ou pior ainda, tendo ciúmes de todos os que têm uma vida boa, dizendo, bem, não sei porque nada de bom acontece comigo. Bem, eu sei, a sua atitude
Diga obrigada, Deus, por você tê-los abençoado, e por falar nisso, eu estou nesta fila também. O nosso Deus é o autor da esperança. Não haveria esperança se não houvesse Deus. Não admira que o mundo esteja em apuros, oh meu Deus. Rapaz, é melhor elevarmos nossas esperanças, porque no meio do que nós estamos vivendo hoje em dia, e da raiva e da negatividade e as más notícias e todas as coisas que estamos ouvindo, não é de admirar que Deus quisesse que eu escrevesse o livro Eleve Suas Esperanças. De nada. A dúvida e o negativismo roubam a esperança. Elas a bloqueiam. Quando você se sente sem esperança ou para baixo, você só precisa de uma ressurreição de crença e uma atitude positiva. Alguma coisa boa vai acontecer comigo, alguma coisa boa vai acontecer através de mim. E sabe, não importa se você tiver que tirar 1 hora e marchar em torno da sua casa várias e várias vezes dizendo algo de bom vai acontecer comigo. Deus é bom e alguma coisa boa vai acontecer comigo. Se Deus pode abençoar alguém, Deus pode abençoar a mim também. Alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. Amém? Eu sinto uma unção aqui, a depressão está sendo arrancada das pessoas, a negatividade está sendo arrancada das pessoas. Diga adeus a estas más atitudes, este é um novo dia. E sabe, Joyce, eu acordei esta manhã e me senti tão pra baixo, sabe? Olha aqui, eu também não acordei tão animada assim. Algo de bom vai acontecer comigo hoje, eu sei. Quer dizer, cara, manhãs podem ser difíceis às vezes para todos. Especialmente quando se chega à idade em que todas as coisas que costumavam estar aqui caíram para cá. É terrível, parece que tudo está despencando ao mesmo tempo, é tipo... O que aconteceu comigo? Embora nós não possamos impedir que os sentimentos negativos apareçam, podemos afastá-los através das nossas atitudes, das conversas e ações corretas. Provérbios 15, verso 15. Lute por si mesmo. Lute pela sua família. E eu te digo, se você é a mulher da sua casa, é a mãe, mãe, fique feliz. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Como eu disse, quando eu estava crescendo, eu tive um tempo bastante difícil. Eu desenvolvi esse hábito apenas de esperar coisas ruins. Tem alguém aqui que sabe do que eu estou falando? Você teve tanto lixo em sua vida que você apenas fica à espera da próxima coisa ruim que acontecerá. E quando eu comecei a servir a Deus e a ficar mais próxima dele, uma manhã eu estava olhando no espelho, penteando meu cabelo, e eu senti uma opressão ameaçadora, e eu pude senti-la, e eu disse a Deus, o que é isso, Deus? Eu ouvi em meu espírito, são maus presságios, eu nem sabia realmente o que era isso, sabe? Mas aqui em Provérbios 15, verso 15, a Bíblia diz, e todos os dias dos desesperados e aflitos são maus por pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas aquele que tem um coração alegre e tem uma festa contínua, independente das suas circunstâncias. Não é uma tremenda escritura? E nós estamos falando hoje sobre tomar autoridade sobre o inimigo, e eu sei que você que não esteve aqui todo fim de semana, talvez
Você pergunta, o que você está falando? Tomar autoridade sobre o inimigo? A Bíblia diz que podemos resistir ao diabo e ele vai fugir. Não vemos o diabo ou Satanás com nossos olhos, não vemos espíritos malignos, mas você pode certamente sentir sua opressão. Eu senti uma enorme quantidade de libertação neste lugar, neste fim de semana, e até mesmo Matt Redman e a equipe de adoração, conversamos sobre isso antes, e ele disse exatamente a mesma coisa. Bem, eu posso te dizer que houve fé suficiente e coisas boas, maravilhosas, positivas aconteceram aqui. Sabe, enquanto estávamos adorando a Deus, nenhum espírito opressor conseguiu permanecer neste lugar. Amém? Então, quando você sentir uma opressão na atmosfera desse jeito, você precisa apenas dizer, eu resisto ao inimigo em nome de Jesus, eu não vou ser desanimado, eu não vou ficar desencorajado, vou colocar minha esperança em Deus, eu acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida. Deus é bom e Ele vai ser bom para mim. Zacarias 9:12, cara, eu amo isso. Voltem para a fortaleza de segurança e prosperidade, ó prisioneiros da esperança. Oh, meu Deus! Porque hoje mesmo eu declaro que eu vou restaurar o dobro de sua antiga prosperidade. Uau! Ok, agora ouça. Ele não diz, eu estou fazendo isso nesse exato momento. Ele diz, eu estou declarando a você que eu vou fazer isso em sua vida, mas para que você possa vê-lo, você tem que ser um prisioneiro da esperança. Sabe o que literalmente significa? Eu estou presa na esperança. Eu não posso evitar. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu não posso evitar. Eu estou animada para ver as grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida. Vamos lá, porque nós não podemos viver assim. Escute, se eu dissesse a você, digamos que eu escolhesse alguém que dissesse, ok, me dê seu endereço e eu vou jantar com você amanhã. Agora, tudo bem, eu sou apenas uma pessoa, mas você diz, bem, que tal às 3 horas? Eu digo, ok, às 3 horas eu estarei lá. Aqui está o que vai acontecer, quando for cerca de 15 para as 3, você vai estará marcando o tempo, terá tudo pronto, estará olhando para a entrada. Talvez você saia na varanda e olhe para o... Se nós acreditamos nas pessoas o suficiente para esperá-las com expectativa... Vamos lá, eu estou falando com você hoje. Alguém que está esperando Deus aparecer em sua vida... Sabe, nesta hora em que nós vivemos, precisamos estar esperando o retorno do Senhor. Ele disse, eu estou voltando. Em um momento que você menos espera, eu vou voltar. Sabe, os primeiros cristãos, se você ler no Novo Testamento, eu tenho lido várias e várias vezes, que eles estavam constantemente dizendo, olha, façam isso, porque o Senhor está vindo em breve. Eu mesmo vi outro dia em Filipenses, ele os exortava que vocês vivam sem egoísmo, porque o Senhor está próximo. Eu acho que nós precisamos manter a eternidade em mente um pouco mais. E se eu não conseguir tudo aquilo que eu quero? Enquanto eu estiver aqui, eu vou crer por isso. Eu vou esperar por isso. E se eu tiver que sair desse reino para a eternidade, eu ainda vou consegui-lo. Porque eu te digo, quando eu chegar lá, todas as coisas, quando você chegar lá, todas as coisas vão ser suas. Você vai saber até mesmo como você é conhecido. Por favor, pense nisso.